E aí, você já fez o seu planejamento nas apostas esportivas para esse ano de 2023? Já sabe o que vai trabalhar? Já sabe o que não vai trabalhar? Se você ainda não fez ou quer melhorar o seu planejamento, não sai daí que neste vídeo eu vou falar sobre esse assunto que em início de temporada é sempre muito importante na vida de todo apostador. Olá, camaradas, meu nome é Paulo Augusto e eu estou de volta aqui no canal para falar dessa vez, iniciando na verdade a temporada 2023, não só nas apostas, como também nos vídeos aqui no meu canal, e vamos falar sobre um tema que é muito importante nesse início de ano, nesse início de temporada, que é o planejamento para os 12 meses que vem pela frente. Assim como acontece nos clubes de futebol, que antes de começar os campeonatos, eles realizam uma pré-temporada, fazem seus treinamentos, escalam seus jogadores, contratam, enfim, se preparam para toda a temporada que vem pela frente. A vida do apostador não é diferente. Ao encerrar uma temporada, no caso a 2022, o natural é que o apostador dê uma descansada e antes de começar a nova temporada, aí cada um define o seu tempo, começa a se preparar para o que vai vir pela frente. Vou falar um pouco sobre como é que eu me preparo e, consequentemente, como eu acho que você poderia se preparar também para a temporada que está chegando. A primeira coisa é definir quais as competições que você pretende trabalhar na temporada. Eu, por exemplo, o que é que eu faço? Eu faço uma avaliação da temporada que passou e, primeiramente, eu defino se eu vou continuar trabalhando com todas as competições que eu trabalhei no ano anterior. No caso, em 2022, eu trabalhei com Série A do Brasileiro, Série B do Brasileiro, Série C do Brasileiro, estaduais e também as Copas do Nordeste e a Copa do Brasil. Sim, em 2023 eu vou manter todas essas competições no meu calendário e vou acrescentar duas outras que vão entrar em formato de teste, que é a Série B do Campeonato Espanhol, né, a La Liga 2, e também a segunda liga do futebol português, a segunda divisão portuguesa. Essas duas competições vão entrar em 2023 em formato de teste. Eu vou analisar os resultados e, ao final da temporada, eu vou decidir se eu mantenho ou se eu não mantenho essas competições no meu calendário. A Série A, por exemplo, do Brasileiro, quando eu terminei a temporada 2021, ela estava a perigo. A temporada 2022 possivelmente seria a última temporada que eu trabalharia na Série A, uma vez que meus resultados estavam cada vez mais difíceis nessa competição. Eis que em 2022 eu consegui me recuperar, tive uma boa temporada no Campeonato Brasileiro da Série A também e resolvi que vou mantê-la no meu calendário, já que é uma competição que eu acompanho há bastante tempo e conheço bem os times. Então, esse é um ponto que é importante para você definir quais as competições que você vai manter no seu calendário, quais as competições que você pretende trabalhar na temporada que está se iniciando. Antes de continuar o vídeo, se você estiver gostando desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, ele é bem importante para a gente, tá bom? Então, vai lá, clica aí no joinha, dá aquela força, deixa teu like. Valeu! Uma vez definidas as competições que você vai trabalhar, então é necessário começar a se preparar para elas. Como é que eu faço normalmente? Quando faltando mais ou menos um mês para começar os jogos da temporada que eu pretendo trabalhar, eu começo a analisar time a time das competições do ano para ver como é que eles estão se preparando, que jogadores eles estão contratando, que jogadores eles estão dispensando, quem vai ficar, quem vai sair, quem é o técnico dessas equipes, se mudou de técnico, se manteve-se o técnico. Eu vou criando uma pasta para cada time, onde eu vou definindo, onde eu vou inserindo essas informações. São informações que, a partir de um determinado ponto da temporada, eu pouco vou observar, mas no início dela, eu acho importante para eu ter uma ideia mais clara de como estão acontecendo as movimentações dos times. Tem time,
como, por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, que são duas das principais forças do futebol brasileiro, que costumam mexer pouco, contratam pouco, dispensam pouco jogadores também, jogadores importantes, porque são times que já têm uma base mais preparada, com jogadores com contratos longos, então são poucas mudanças. Porém, quando a gente vai para times considerados intermediários ou times da Série B, a gente vê uma mudança grande. Muitos jogadores deixam as equipes ao final da temporada, outros tantos são contratados, e aí é importante a gente ver, dentre os jogadores que saem e chegam, como isso vai mexer na força da equipe, se o time está ficando mais forte ou mais fraco, de acordo com os jogadores que são contratados, que são negociados, que deixam a equipe. Então, eu considero muito importante você fazer uma planilha ou criar um arquivo no Word, enfim, num bloco de notas, como ficar mais fácil para você, não importa o formato, mas você ter guardadinho um espaço para ir atualizando informações sobre os times que você trabalha. Isso vai ajudar, com o passar da temporada, a você já ter uma ideia muito clara na sua cabeça. Então, por exemplo, no início do campeonato paranaense, o Londrina, que mexeu bastante, você vai ter que estar lá consultando, ver como é que o Londrina está, se está bem, se está mal, se contratou muito, se não contratou. Mas, com o passar dos meses, quando, por exemplo, começar o Campeonato Brasileiro da Série B, que o Londrina vai jogar, então a gente já tem mais ou menos firmado na cabeça como é o time do Londrina. A gente não vai ter mais que estar consultando nada. Então, a ideia de fazer essas anotações, esses arquivos, é facilitar na sua cabeça o seu conhecimento a respeito do time que você vai trabalhar, que vai estar na competição que você vai trabalhar. Então, esse é um ponto que me ajuda muito e pode ser também que lhe ajude caso você faça algo semelhante. Um detalhe importante é que, se você costuma trabalhar futebol brasileiro, costuma trabalhar Série A, Série B, Série C, os campeonatos estaduais, ainda que por vezes sejam pouco valorizados, de uma maneira geral, até mesmo pelas casas de apostas, que muitas vezes nos campeonatos que não estão entre os principais, às vezes não colocam todos os jogos, tal. Então, mesmo assim, se você trabalha Série B, Série C, os campeonatos estaduais são uma ótima forma de você fazer justamente o que eu falei no item anterior, que é ir conhecendo as equipes e identificando, e mais do que isso, já ir acompanhando quais são os times que começam a temporada meio em crise, mudam de técnico, não muda de técnico, dispensa jogadores, vai chegar no brasileiro com um elenco muito semelhante ao que jogou no estadual, ou não, mudou bastante. Enfim, os campeonatos estaduais, eles, embora não sejam nem sempre tão valorizados, para o apostador que trabalha futebol brasileiro nas principais divisões, eu considero uma ótima oportunidade para ir aprofundando o seu conhecimento a respeito desses times e, consequentemente, quando começar os campeonatos brasileiros a partir de abril, e aí vai até o final do ano, a gente vai estar bem mais pronto, bem mais preparado para lidar com os jogos que vão vir ao longo do ano. Por fim, o que eu gosto também de fazer nesse meu planejamento para a temporada é criar em uma planilha um Power Ranking. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer um Power Ranking do Campeonato Pernambucano, eu não vou fazer um Power Ranking do Campeonato Mineiro, eu não vou fazer um Power Ranking do Campeonato Carioca, nem do Campeonato Cearense. Eu vou já construindo o que vai ser o Power Ranking para os campeonatos brasileiros, da Série A, B e C. À medida do que eu vou observando dos times, eu já vou, a partir de critérios que eu utilizo, definindo qual posição cada equipe vai estar no seu Power Ranking. Eu vou pegar os 20 times da Série A
E à medida que os campeonatos forem desenrolando, à medida que eu for acompanhando as negociações, à medida que eu for observando tudo que vai acontecendo com as equipes, eu já vou colocando, criando um ranking de força do primeiro ao 20º colocado desse ranking para cada um dos times da Série A. O mesmo para a Série B, o mesmo para a Série C, que são as 3 competições que eu trabalho. Esse Power Ranking, ele, dependendo do método que cada um utilize, ele pode nem ser tão importante, especialmente nos campeonatos estaduais. Mas eu acho que em campeonatos de pontos corridos, em campeonatos que tem jogos ida e volta, eu acho muito fundamental que o Power Ranking seja feito. E quando você começa a construir esse Power Ranking com alguma antecedência e vai fazendo as eventuais movimentações nele de acordo com o desempenho dos times e as contratações ou dispensas que vão sendo realizadas, você vai conseguir chegar no ponto mais importante da temporada muito mais bem preparado. No final das contas, é para isso que serve o planejamento. Não são muitos itens, são poucos itens, mas com muito trabalho para cada um desses itens que devem ser cumpridos, porque esse trabalho inicial que faz a gente suar a camisa e realmente toma bastante tempo, é um trabalho fundamental para ao longo da temporada. Porque, veja, não muda muito o critério, não muda muito a situação quando a gente vai comparar com os jogadores de futebol ao longo da temporada. Eles usam a pré-temporada para se preparar bastante fisicamente, taticamente. Por quê? Porque depois que a temporada começa e os jogos passam a acontecer domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, 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 quarta, domingo, quarta, então é o que foi desempenhado na pré-temporada que vai ser fundamental para o desempenho deles ao longo da temporada. Mesma coisa, somos nós apostadores, a pré-temporada, ela é muito importante, esse planejamento inicial, para que a gente, ao longo da temporada, consiga ir desempenhando bem o nosso trabalho, porque nem sempre, quando você cobre 3, 4 campeonatos, é humanamente impossível você acompanhar, assistir todos os jogos. Muitas vezes uma rodada acaba, começa outra, você ainda está analisando a rodada que acabou e já vai começar a rodada seguinte. Então, o conhecimento que você adquire, graças aos seus estudos realizados antes de começar a temporada e no início das temporadas, é fundamental para o seu bom resultado ao longo do ano. Beleza? Bom, era isso o conteúdo deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like esperto. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E em breve eu estou de volta com mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima.